Aqui é o Edmilson Migovski, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de infectologia pediátrica, presidente do Instituto Vital Brasil. Tenho doutorado em doenças infecciosas, mestrado em pediatria, enfim, venho estudando muito a parte de vacinas já há algum tempo. Em relação a esse áudio que eu acabei de receber, de uma pessoa que seria funcionária do Butantan, eu devo dizer o seguinte: primeiro, o Butantan não faz a vacina de febre amarela. Quem faz já há muitas décadas é o grupo da Fiocruz, o Biomanguinhos. A vacina tem realmente décadas de produção, é feita em ovo embrionário, portanto não é nenhuma tecnologia das mais modernas. E, ao contrário do que ela mencionou, é uma vacina segura, né? A gente não faz realmente ao nascer, porque não tem estudos, e também não se faz antes de 6 meses, porque o risco seria muito alto. E cá entre nós, né, não existe uma vacina injetável hoje em dia, atenuada, que seja feita antes dos 9 meses de idade, salvo situações de elevado risco de exposição a determinadas doenças. Toda e qualquer vacina tem risco e sempre deve ser avaliado. Só que os riscos que a vacina pode ter são muito inferiores ao risco da doença. Para você ter uma ideia, a questão do sarampo. Uma criança em cada 1.000 crianças vão desenvolver um quadro de encefalite grave. E no grupo de vacinados chega a ser um caso para cada 1 milhão de crianças vacinadas. Então, é muito mais vantajoso vacinar do que deixar a criança adoecer. Então, se amanhã ou depois o sarampo for erradicado, porque pode ser erradicado, ninguém mais vai fazer vacina de sarampo, como foi feito em relação à varíola, né? A febre amarela, ao contrário do que essa pessoa falou, não é uma doença erradicável com vacinas. Apenas as infecções virais, cujo único hospedeiro é o ser humano, eu consigo sim erradicar. Mas aquelas doenças que não cronificam, por exemplo, eu consigo erradicar pólio, sarampo, rubéola, varíola, né, como foi erradicado, mas não consigo erradicar gripe, influenza, não consigo erradicar a raiva e nem consigo erradicar a febre amarela, porque existe um reservatório na natureza que é o próprio vírus, né, que fica nos ovos ou no mosquito. Então existe uma possibilidade desse vírus se manter nos mosquitos e se manter nos macacos também. Então não é uma doença erradicável, a febre amarela. O governo nunca deu a vacina de uma forma sistemática, pois não havia justificativa para isso. Então o investimento não justifica e até você vai ter a possibilidade do evento adverso. É uma doença grave, mas a vacina ela é segura, né? Então sempre se mede o risco-benefício. A febre amarela tem uma letalidade alta. Para você ter uma ideia, dengue é menos de uma morte por 1.000 pessoas que desenvolvem a doença. A meningite bacteriana por meningococo, que todo mundo tem muito medo, são 20 mortes por 100 que desenvolvem a doença. A febre amarela, de 30 a 50 mortes por 100 que desenvolve a doença. Então, a letalidade superior até mesmo do que a meningite bacteriana. Então, não dá para negligenciar. Em relação à vacina, você pode ter um caso grave de 500.000 a 1 milhão de pessoas vacinadas pela primeira vez. Ou seja, esse caso grave não necessariamente é a morte, como você vai ter em 30 a 50% das pessoas que desenvolvem a doença febre amarela. E quando ela fala que a vacina atenuada não é boa, tem um monte de vacina atenuada que é excelente. Vacina para sarampo, cachumba, rubéola, catapora, rotavírus, a polio oral, a febre amarela. A vacina de herpes, zoster e o BCG são vacinas atenuadas. A BCG é bactéria atenuada. Então, a vacina atenuada tem realmente uma boa pegada, são vacinas muito boas. E quando ela fala sobre doença do fígado com a vacina de febre amarela, não procede, é uma calúnia, porque a febre amarela não dá doença crônica. Em idosos, é verdade que aumenta a incidência de efeitos adversos, isso é fato, e que em crianças abaixo de 6 meses não pode fazer porque não tem estudos, e também não deve ser administrado em nutrizes, né, em mulheres que estejam aumentando, crianças abaixo de 6 meses.
Agora, eu destacar, né, que todo produto farmacêutico, medicamento ou vacina não indicado deve ser contraindicado. A vacina para encefalite japonesa, por exemplo, seria indicado no Japão, mas não, no Japão, no Sudeste Asiático, mas não tem como fazer, ou por que fazer no Brasil, já que não tem essa doença se disseminando por aqui. Se amanhã ou depois passar a ter, pode ser indicado no Brasil. E, finalmente, a questão do medicamento chamado nitazoxanida, que é o ANITA, que em estudos conduzidos por mim e pelo professor Davis Ferreira na UFRJ, nós mostramos que existe uma inibição viral do vírus da febre amarela de 96%. Isso praticamente 100% de inibição, e estudo in vitro. E a sugestão que eu tenho dado é que aquelas pessoas que venham depois de 3 ou 4 dias da vacina aplicada tenham um efeito adverso grave por conta da vacina, iniciar a nitazoxanida numa dose um pouquinho maior do que se faz normalmente para rotavírus ou norovírus, mas que eu tenho tido uma experiência bem favorável em relação a isso, tá bom? Então, não fique realmente dando confiança ou acreditando em tudo que roda pela internet, pelo WhatsApp, sem que a pessoa assine ao final. Aqui quem está falando é Edmilson Migovski, professor de doenças infecciosas da UFRJ, com mestrado em pediatria, doutorado em doenças infecciosas e um estudioso do assunto. Fique bem, um abraço.